Vamos lá para o capítulo 3. A cruz, a obra consumada da nova aliança. O primeiro ponto aí do capítulo 3 diz o seguinte: a cruz como centro do plano que Deus o Pai tem para a gente. O texto que nós vamos usar é 1 Coríntios, versículo 1, versículo 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos para aquilo que o texto aí nos diz no parágrafo 1 aí, da nossa apostila, diz assim: a cruz não é um acidente na história, nem apenas um instrumento de sofrimento. Não fica achando que a cruz é um acidente. Ah, nossa, Deus não sabia o que ia fazer. Ah, cruz, vamos lá. Não. O Apocalipse diz que antes que houvesse, Deus dissesse haja luz, já a cruz já tinha acontecido. A cruz já estava no projeto e no plano de Deus. E não é apenas um instrumento de sofrimento, mas é um instrumento de redenção para o homem. Vamos continuar lendo o parágrafo. Ela é o centro do plano eterno de Deus. Desde o princípio, Deus revelou que a redenção do homem aconteceria por meio de um sacrifício. Lá no Éden, Deus já sacrificou os animais para fazer da pele desses animais uma vestimenta para os homens, mostrando que a morte seria o único caminho para gerar a vida. O texto continua assim: a cruz mostra que Deus leva o pecado a sério, mas também revela a profundidade do seu amor. Por que Jesus teve que vir morrer na cruz? Para o homem entender que o que ele fez no Éden, o que Adão fez, foi algo horrível. Então, a cruz mostra que Deus ele leva o pecado a sério. Se Deus, ele não liga, deixa para lá o que Adão fez, no fundo, ele estava dizendo que ele pouco se importava com a gente e pouco se importava com a criação, com a perfeição da criação, com o livre-arbítrio do homem que ele deu lá no Éden. Ele estava mostrando que nada disso ele se importava. Mas ele leva a sério o pecado, porque ele leva a sério a sua criação. Continua dizendo assim o parágrafo: ele o julga, mas fez isso assumindo a culpa. Então, ele julgou o pecado, mas ele assumiu a culpa. A condenação eterna que o pecado trouxe, Deus assumiu para ele. Ele submeteu a estar num corpo glorificado humano por resto da eternidade. Deus, o Filho hoje tem cabelo, tem cor de cabelo, cor de pele, ele tem as mãos furadas, ele submeteu a essa condenação. E o homem, ele se submete ao pecado das suas atitudes. O seu pecado hoje é momentâneo, eternamente, se ele crê em Jesus, ele se livra disso. E o texto continua dizendo assim da apostila: a cruz revela que o problema do homem é tão profundo que só poderia ser resolvido pela entrega do próprio Deus Filho na cruz. Para o mundo, a cruz parece fraqueza. Para os religiosos parece escândalo. Mas para aqueles que creem, ela é o poder de Deus para salvar a nossa vida. Há dois textos bíblicos que dizem o seguinte: em Marcos capítulo 10, versículo 45 diz o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Duas perguntas para a gente refletir agora. O que a cruz revela sobre a gravidade do pecado? Mostra que foi algo sério que o homem fez. Que o próprio Deus teve que vir resolver. O que a cruz revela sobre o amor de Deus? Revela que Deus ele nos ama de uma forma extraordinária. A graça superabundou porque Deus nos ama. A segundo ponto do capítulo 3 diz o seguinte: a substituição, Cristo em nosso lugar. 2 Coríntios 5, versículo 21, amo esse versículo, diz assim: aquele que não conhecia pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, ele não tinha pecado algum, se tornou o próprio pecado. E nós que éramos cheios de pecado, aqueles que creem em Jesus Cristo, se tornam a justiça de Deus. Mas como isso se dá, pastor? Deus escolheu assim. Você quer questionar Deus? Deus escolheu que Jesus, que não tinha pecado, recebesse o próprio pecado no corpo. E escolheu que eu e você, que somos pecadores, nascêssemos de novo e recebemos aquilo que Cristo deveria receber. O parágrafo, no ponto 2, diz o seguinte: a cruz aconteceu a substituição. Cristo tomou o lugar do pecado ou do pecador. Ele carregou a culpa, a condenação e o juízo que pertencia a mim e você. O que era nosso é colocado sobre Jesus. E o que era de Jesus é colocado sobre a gente. A cruz não é a cooperação entre Deus e o homem, mas a substituição. Deus vem no nosso lugar. Cristo não ajudou o homem a ser salvo, como diz o texto aí. Ele salva. A cruz, o pecado é tratado. Na cruz, o pecado é tratado. A justiça é satisfeita. E a dívida é cancelada. Essa verdade destrói toda a tentativa de autojustificação. E o parágrafo continua dizendo: não há espaço para méritos humanos diante da cruz. Tudo é graça. Esse estudo é lindo. Esse estudo da substituição, ele é lindo. Em 1 Pedro 2, versículo 24, diz o seguinte: ele levou sobre si os nossos pecados. É bem claro. Isaías 53, 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus o Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 7. Irmãos, ele não veio me ensinar a moral, ele veio morrer em meu e no seu lugar. A cruz era a morte que eu e você merecíamos. Duas perguntas para a gente refletir. O que muda quando você entende que Cristo tomou o seu lugar? Muda tudo, irmão. Você não anda mais debaixo do jugo, da condenação, da ira de Deus, mas você é livre. A segunda pergunta: você ainda tenta ser justificado diante de Deus ou descansa pela fé na obra de Jesus? Não tenta ser justificado através de obras, rituais, através de sacrifícios, dízimos, ofertas, frequência, oração, jejum, quantidade de afazeres, tentando ser justificado diante de Deus. Em Cristo nós somos justificados. Terceira coisa do capítulo 3 diz assim: está consumado o fim da dívida. João 19:30 é o nosso texto base, diz assim: quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado, inclinou a cabeça e entregou seu espírito ao Pai. O que esse texto nos ensina? O parágrafo aí da apostila diz o seguinte: essa palavra está consumado, significa que a obra foi completa, nada está pendente. Nada está pendente. Você foi justificado e foi também santificado e foi salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Nós não tem como mudar a nossa natureza, não tem como a gente desnascer, a gente nasceu de novo. Algumas religiões, alguns pregadores te ensinam que talvez você pode perder a salvação. Não, não.